Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia número 25, estamos no período dos patriarcas e vamos ouvir Gênesis 47 e 48, Jó 39 e 40 e o Salmo 16. Gênesis 47. José foi dar a notícia ao faraó dizendo: Meu pai e meus irmãos vieram do país de Canaã com o seu gado miúdo e graúdo e com tudo o que possuem, e encontram-se na província de Goshen. Depois tomou alguns dos irmãos, 5 homens, e apresentou-os ao faraó. E o faraó disse-lhes: Qual é o vosso trabalho? Responderam ao faraó: Os teus servos são pastores, como foram os seus pais. Disseram ainda ao faraó: Emigramos para este país, porque os pastos faltam aos rebanhos dos teus servos, e a miséria é muita no país de Canaã. Permite então aos teus servos que habitem na província de Goshen. O faraó disse a José: Teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. O país do Egito está à tua disposição. Instala teu pai e teus irmãos na sua melhor província. Que habitem na terra de Goshen, e se vires que entre eles há pessoas de valor, nomeia os inspetores dos meus domínios. José introduziu Jacó, seu pai, e apresentou-o ao faraó. E Jacó saudou o faraó. Este disse a Jacó: Qual é o número dos anos da tua vida? Jacó respondeu-lhe: O número dos anos da minha peregrinação é de 130. Breve e infeliz foi o tempo dos anos da minha vida, e não se compara aos anos da vida dos meus pais, aos dias das suas peregrinações. Jacó saudou o faraó e retirou-se da presença dele. José instalou seu pai e seus irmãos e concedeu-lhes direitos de propriedade no Egito, no melhor território, o de Ramsés, como o faraó lhe tinha ordenado. E José sustentou seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, dando-lhes víveres de acordo com as necessidades de cada família. Faltava o pão em toda a região. A miséria era muita, e o Egito e o país de Canaã estavam reduzidos à miséria. José recolheu todo o dinheiro que havia no país do Egito e no de Canaã, em troca do trigo que eles compravam, e fez entrar esse dinheiro no palácio do faraó. Quando o dinheiro estava esgotado no país do Egito e no de Canaã, todos os egípcios se dirigiram a José, dizendo: Dá-nos pão. Havemos de morrer diante de ti, porque se acabou o dinheiro. José respondeu: Entregai os vossos animais, e dar-vos-ei pão em troca deles, visto faltar o dinheiro. Trouxeram o gado a José, e ele deu-lhes pão em troca dos cavalos, do gado miúdo, do gado graúdo e dos jumentos. E forneceu-lhes alimentação em troca do gado durante aquele ano. Passado aquele ano, vieram novamente ter com José e disseram-lhe: Não podemos ocultar ao nosso amo que, tendo o dinheiro e o gado passado por completo para o seu poder, só podemos agora oferecer-lhe os nossos corpos e as nossas terras. Será que nos vais deixar morrer e deixar perdidas as nossas terras? Torna-te nosso proprietário e das nossas terras, em troca de víveres. Nós e as nossas terras seremos pertença do faraó. Dá-nos sementes para vivermos e não perecermos, e para que os nossos campos não fiquem desertos. José adquiriu assim toda a terra do Egito para o faraó, pois todos os egípcios venderam os campos, constrangidos como estavam pela fome. Assim, todo o Egito ficou a pertencer ao faraó. Quanto ao povo, José reduziu-o à servidão em toda a extensão do território egípcio. Contudo, não adquiriu as terras dos sacerdotes. É que os sacerdotes recebiam do faraó uma porção fixa e viviam com essa porção que o faraó lhes concedia, de modo que eles não venderam as propriedades. E José disse ao povo: De hoje em diante, vós, assim como as vossas terras, sereis propriedade do faraó. Aqui estão as sementes para semeardes a terra. Depois, na altura da produção, dareis 1/5 ao faraó. As outras 4 partes
Servir-vos-ão para semear os campos e para vos sustentardes, assim como à vossa gente e às vossas famílias. Eles responderam: Tu conservaste-nos a vida. Possamos alcançar o favor do nosso Senhor e permanecer servos do Faraó. José impôs à terra do Egito esta contribuição de 1/5 para o Faraó, a qual subsiste ainda. Só as terras dos sacerdotes é que foram excetuadas, porque não dependiam do Faraó. Israel estabeleceu-se então no país do Egito, na província de Goshen. Os israelitas adquiriram propriedades e multiplicaram-se prodigiosamente. Jacó viveu 17 anos no país do Egito. O tempo da sua vida foi de 147 anos. Quando os dias de Israel se aproximaram do fim, ele mandou chamar seu filho José e disse-lhe: Se tens alguma afeição por mim, peço-te que ponhas a tua mão sobre a minha coxa, para jurar que procederás para comigo com bondade e fidelidade, não me sepultando no Egito. Quando descansar com meus pais, hás de levar-me para fora do Egito e enterrar-me no túmulo deles. José respondeu: Farei o que tu dizes. Jacó continuou: Jura-mo. Ele jurou, e Israel inclinou-se em adoração à cabeceira da cama. Gênesis 48. Depois destes acontecimentos, vieram dizer a José: Teu pai está doente. José partiu, levando com ele os 2 filhos, Manassés e Efraim. Anunciaram-no a Jacó, dizendo: O teu filho José vem ver-te. Israel juntou as suas forças e sentou-se no leito. E disse a José: O Deus Supremo apareceu-me em luz no país de Canaã e abençoou-me, dizendo: Quero que cresças e frutifiques. Converter-te-ei numa multidão de povos e darei este país à tua prosperidade, depois de ti, como propriedade perpétua. E agora, os 2 filhos que tiveste no Egito, antes da minha vinda para junto de ti para o Egito, tornaram-se meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Quanto aos filhos que tiveste depois deles, ficarão para ti. Em nome dos seus irmãos, receberão a sua herança. Vindo eu de Padan Aram, Raquel morreu nos meus braços, no país de Canaã, durante a viagem, quando eu estava a certa distância de Efratá. Sepultei ali, no caminho de Efratá, que é Belém. Israel reparou nos filhos de José e disse: Quem são estes? José respondeu a seu pai: São os meus filhos que Deus me deu neste país. Jacó replicou: Aproxima-os de mim, peço-te, para que eu os abençoo. Pois os olhos de Israel, enfraquecidos pela velhice, já não distinguiam bem. José mandou-os aproximar dele, e Israel beijou-os, apertando-os nos seus braços. E disse a José: Não contava tornar a ver o teu rosto, e contudo Deus mostrou-me também a tua posteridade. José retirou-se de entre os joelhos de seu pai e prostrou-se por terra diante dele. Depois, José tomou-os a ambos, Efraim à sua direita, isto é, à esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, isto é, à direita de Israel, e aproximou-os dele. Israel estendeu a mão direita, pondo-a sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, apesar de Manassés ser o mais velho. Abençoou José e depois disse: Que o Deus por cujos caminhos andaram meus pais Abraão e Isaque, que o Deus que velou por mim desde o meu nascimento até este dia, que o mensageiro que me livrou de todo o mal, abençoe estes meninos. Que eles possam perpetuar o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque. Que eles possam multiplicar-se com abundância neste país. José reparou que seu pai tinha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso desagradou-lhe. Levantou a mão de seu pai para a mudar da cabeça de Efraim para a de Manassés, e disse ao pai: Assim não, meu pai, pois este é o mais velho. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou, dizendo: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele se converterá num povo, e também ele será poderoso. Mas o seu irmão mais novo será mais do que ele. E a sua posteridade converter-se-á numa multidão de nações. Abençoou-os naquele dia e disse: Israel pronunciará esta bênção, dizendo: Deus te faça como Efraim e Manassés.
e pôs assim Efraim à frente de Manassés. Israel disse a José: Agora vou morrer. Deus estará convosco e vos reconduzirá ao país dos vossos antepassados. Mais do que aos teus irmãos, prometo-te, Siquém, que conquistei aos amorreus com a minha espada e o meu arco. Jó 39. Sabes quando nascem as crias das corças? Assististe ao parto das gazelas. Contaste os meses da sua gravidez e conheces o tempo do seu parto. Elas abaixam-se, dão à luz as suas crias e assim nascem os seus filhotes. Os seus filhos tornam-se fortes e crescem, afastam-se delas e não voltam mais. Quem pôs o asno selvagem em liberdade e lhe soltou as peias? Dei-lhe a estepe como morada e a terra salitrosa para lugar de habitação. Ele ri-se do tumulto das cidades e não tem que ouvir os gritos do cocheiro. Vagueia pelos montes onde pasta e vai atrás de toda a erva verde. Consentirá o boi selvagem em servir-te ou em passar a noite no teu estábulo? Poderás atar-lhe um jugo ao pescoço para agradar atrás de ti os torrões dos teus campos? Fiar-te-ás nele por ser grande a sua força e deixarás ao seu cuidado a lavoura das tuas terras? Contarás com ele para ceifar o teu trigo e para encher de grão a tua eira? A avestruz bate as asas orgulhosa, como se tivesse asas e plumagem de cegonha. Abandona os seus ovos na terra e deixa-os aquecer na areia, sem pensar que um pé pode pisá-los e que os animais selvagens podem quebrá-los. É cruel com os filhos, como se não fossem seus, e não se incomoda de ter sofrido em vão, porque Deus a privou da sabedoria e não lhe concedeu a inteligência. Mas quando levanta voo, ri-se do cavalo e do cavaleiro. És tu que dás a força ao cavalo e lhe revestes o pescoço com as crinas. És tu que o ensinas a saltar como um gafanhoto e a relinchar terrivelmente. Arrogante de força, escava a terra com a pata e corre ao encontro das armas. Ri-se do medo, nada o assusta, e não recua diante da espada. Sobre ele ressoa a aljava, vibra a lança e o escudo. Fremente de impaciência, devora a terra e não se detém ao som do clarim. Ao sinal da trombeta, diz: Vamos, de longe farei já a batalha. A voz atroadora dos chefes e o alarido dos guerreiros. É pela tua sabedoria que o falcão levanta voo e estende as suas asas em direção ao meio-dia. Acaso é à tua ordem que a águia levanta voo e faz o seu ninho nas alturas? Ela habita nos rochedos e neles passa a noite, sobre a crista das rochas e cumes escarpados. Dali espia a sua presa, que os teus olhos descobrem à distância. Os seus filhinhos chupam o sangue, e onde houver cadáveres, ela aí está. Jó 40. O Senhor dirigiu-se a Jó e disse-lhe: Aquele que criticava o Todo-Poderoso quererá discutir. O que fazia correções a Deus, que responda a isto. E Jó respondeu ao Senhor dizendo: Falei levianamente. Que poderei responder-te? Ponho a minha mão sobre a boca. Falei uma vez, oxalá não tivesse falado. Não vou falar duas vezes, nem acrescentarei mais nada. Então o Senhor respondeu a Jó do seio da tempestade e disse: Cinge os teus rins como um homem, vou interrogar-te e tu me responderás. Queres reduzir a nada a minha justiça? Queres condenar-me para te justificares? Tens um braço forte como o braço de Deus e uma voz atroadora como a dele? Reveste-te, pois, de glória e majestade. Cobre-te de esplendor e magnificência. Espalha as ondas da tua cólera e humilha o arrogante com um só olhar. Crava os teus olhos no orgulhoso e confunde-o. Esmaga os ímpios onde quer que se encontrem. Sepulta-os todos debaixo da terra e cobre as suas faces de trevas eternas. E então também eu te louvarei, se triunfares pela força da tua mão. Vê o hipopótamo que criei como a ti, que se nutre da erva como o boi. A sua força reside no seu lombo e o seu vigor nos músculos do seu ventre. Levanta a sua cauda como um cedro, os tendões das suas coxas estão entrelaçados. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua estrutura é semelhante a barras de ferro.
É a obra-prima de Deus, e só o seu Criador aproxima dele a espada. As montanhas fornecem-lhe pastagem, os animais do campo divertem-se à sua volta. Deita-se no meio dos canaviais e em lugares escondidos e pantanosos. Cobrem-no as árvores com a sua sombra e rodeiam-no os salgueiros da torrente. Quando o rio transborda, ele não se assusta. Fica tranquilo, mesmo que um Jordão lhe entre pela boca. Quem o seguraria pela frente e lhe furaria as narinas para nelas passar argolas? Poderás apanhar o crocodilo com um anzol e atar-lhe a língua com uma corda? Serás capaz de lhe passar um junco pelas narinas ou de lhe furar as mandíbulas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas e te dirigirá palavras ternas? Fará aliança contigo para fazeres dele teu escravo perpétuo? Brincarás com ele como um pássaro ou atá-lo-ás para divertir as tuas filhas? Será que os pescadores o vão vender e o dividem entre vários negociantes? Crivarás a sua pele de dardos e enterrarás o arpão na sua cabeça? Põe-lhe a mão em cima. Vais-te lembrar da luta e não repetirás. Salmo 16. Elegia de David. Defende-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Deus, és o meu bem, e nada existe acima de ti. Quanto aos deuses que existem no país, os poderosos nos quais se compraziam aqueles que multiplicam os seus ídolos e correm atrás deles, não tomarei parte nas suas libações de sangue, nem sequer pronunciarei os teus nomes. Senhor, minha herança e meu cálice, a minha sorte está nas tuas mãos. Na partilha foram-me destinados lugares aprazíveis, e é preciosa a herança que me coube. Bendirei o Senhor, porque Ele me aconselha. Até durante a noite a minha consciência me adverte. Tenho sempre o Senhor diante dos meus olhos. Com Ele a meu lado jamais vacilarei. Por isso o meu corpo se alegra e a minha alma exulta, e o meu corpo repousará em segurança. Pois tu não me entregarás à morada dos mortos, nem deixarás o teu fiel conhecer a sepultura. Hás de ensinar-me o caminho da vida, saciar-me de alegria na tua presença e de delícias eternas à tua direita. Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos, das equipas de Jovens Nossa Senhora. Ao longo deste ano, com o Mais 365, aprendemos e queremos aprender a reconhecer a voz de Deus na história que Deus fez com a humanidade desde o princípio, mas também na história da nossa vida. Deus paciente, que semeias a tua palavra em nós, damos-te graças. Prepara o nosso coração para acolher e prepara o nosso coração para dar fruto. Nos textos que ouvimos ler hoje, a história de José entra num tempo mais estável, em que o drama da sobrevivência dá lugar à gestão e à organização da vida no seu dia-a-dia. O livro do Gênesis não despreza este tempo. Vai-nos mostrando que também aí, nas coisas do dia-a-dia, Deus está a agir. E às vezes faz-nos falta reconhecer a presença de Deus nos momentos da nossa vida em que não acontece nada de muito visível e nada de muito emocional. De facto, reconhecer Deus nos hábitos todos os dias é um passo de maturidade da nossa fé e é um passo que vale a pena dar. Neste capítulo 48, o segundo que hoje lemos, nós vemos Jacó, já de idade avançada, a abençoar os filhos de José. E também aqui o faz de uma forma inesperada. Ele cruza as mãos e abençoa, em primeiro lugar, com a sua mão direita, não o filho mais velho de José, Manassés, como seria de esperar, mas abençoa em primeiro lugar Efraim, que é o filho mais novo, abençoa-o com a mão direita, cruzando o braço, porque Efraim está à sua esquerda, mas Jacó usa a mão direita para o abençoar. É um gesto simbólico, por assim dizer, que além de evocar a bênção de Isaac sobre Jacó, que já vimos há alguns dias, é um acontecimento em que Deus volta a surpreender a lógica humana e volta a dizer, de alguma maneira, que a bênção não segue automaticamente a ordem natural, porque Ele é livre, Deus é livre de escolher quem quer.
E isto não é muito diferente connosco. As ordens já estabelecidas no nosso mundo, elas não têm poder diante de Deus, por muito que essas ordens sejam naturais, como é o caso do filho mais velho e do filho mais novo, por assim dizer. Deus é livre, escolhe quem quer. Isso reveste-se mais uma vez de uma grande beleza. Quanto a Jó, Deus continua a falar, continua a ajudar Jó a descentrar-se, a transcentrar-se, como dizia. Mostra-lhe que os animais não lhe obedecem, nem estão sob o seu domínio, não servem os seus cálculos, nem se ajustam às suas expectativas. Jó é convidado a reconhecer o seu lugar, não como alguém humilhado, mas como alguém que, em certo sentido, é libertado da ilusão de controlar tudo, de controlar o mundo e de saber dar respostas a tudo o que atravessa. Deus, nisto, revela que, mesmo quando não conseguimos compreender o significado de uma coisa que estamos a viver, isso que estamos a viver continua a ter significado. O sofrimento de Jó não o entende. Honestamente, ao ler este livro, nós próprios não entendemos especialmente esse sofrimento. Mas Deus está aqui a dizer que há um sentido para tudo o que vivemos. E há também um sentido para o seu sofrimento. O sofrimento de Jó, como o nosso, pode chamar-nos à conversão, pode ser uma oportunidade de crescermos na sabedoria, pode ensinar-nos a compaixão, pode ser redentor. E neste texto pode parecer que Deus fala de uma forma sarcástica com Jó, mas parece-me que Deus está simplesmente a revelar a Jó que há um sentido no que ele está a viver, mesmo e às vezes, sobretudo, quando ele não percebe qual é. E Jó compreende assim que Deus conhece a história inteira e ele não. E aproveita para mostrar aqui mais uma vez a sua inocência e a sua bondade. Diante do mistério, tem a humildade de se calar. E Jó nisto é figura de Jesus Cristo. Calando-se, está mais perto de compreender que Deus pode usar o sofrimento para a sua redenção, como Jesus, que obedecendo ao Pai, dizendo faça-se a tua vontade e não a minha, faz acontecer a redenção no mistério da cruz. Deus, livre e fiel, ensina-nos a reconhecer-te na simplicidade do dia a dia, a acolher a tua palavra, que nos surpreende, e a ter a coragem de largar o controle das coisas e de confiar em ti quando o sentido nos escapa. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 25. Amanhã é o primeiro dia em que terminamos a leitura de 2 livros da Bíblia. Isso também é um sinal de que estamos a fazer caminho. Obrigado, um abraço em Cristo.